E aí pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui para trabalhar um pouquinho com um componente, ou uma DLL, ou uma library, chamada iText Sharp. Para quem não conhece, este componente ele é muito utilizado em aplicações que manuseiam arquivos PDF, tá bom? Com ele a gente pode criar arquivos PDF, a gente pode fazer merge de arquivos PDF, a gente faz split com arquivos PDF, cria marca d'água, cria assinatura digital. Então, para você ver a capacidade desse componente, ele é muito poderoso, tá bom? Então hoje a gente vai usar aqui uma opção, um detalhe dele muito simples, que é a contagem de páginas de um arquivo PDF, tá bom? Então é o seguinte, ó. Eu entrei aqui no site, mas eu vou começar aqui tudo do zero para vocês verem como é que funciona, tá bom? A gente pode vir aqui no site NuGet, para quem não conhece, esse é um grande site para você baixar frameworks, componentes, alguns projetos open source, tá? Então a gente pode vir aqui no site NuGet iText Sharp, tá bom? É esse carinha que a gente vai usar. O iText Sharp está aqui, as descrições, também tem aqui o site do projeto, tem a licença é um negócio importantíssimo quando a gente utiliza os componentes, tá bom? Até onde eu saiba, o iText Sharp ele pode ser utilizado em aplicações pessoais e comerciais, tá? Só tem um problema na aplicação comercial, ele não impede que você utilize, mas ele te obriga a disponibilizar o código fonte, tá bom? Então só precisa se atentar a esse tipo de licença, tá? Então a gente está aqui no site, a gente pode também aqui ter a documentação, que é para você ver alguns exemplos, tá? Mas o que a gente vai explorar aqui é um recurso muito simples, não utiliza nenhuma fração do que esse poderoso componente pode fazer, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir aqui nosso navegador. Para você fazer o download do iText Sharp, há dois modos. Dentro do seu Visual Studio, através do NuGet Console, tá? Ou você pode também fazer o download através da interface. E tem esse modo mais simples, que eu acho muito mais rápido, de você fazer o download aqui, tá? No site, esperar alguns segundos e salvar em sua máquina. Muito simples, tá? Eu não vou baixar aqui na minha máquina porque eu já tenho. Então eu vou cancelar aqui, tá? Então é muito simples, é só vir aqui no seu Google iText Sharp, simples. Provavelmente aí também vai ser o primeiro item da lista, tá? O primeiro link da sua lista aí na sua busca. Então tudo bem. Como eu já tenho ele aqui baixado, ele vai vir para você um em RAR apenas, tá bom? Então quando você for descompactar, vai ser aberto todos esses arquivos aqui. Mas o que a gente vai utilizar é o iText Sharp DLL Core, tá? Assim que você descompactar, ele vai te fornecer um arquivinho chamado itextsharp.dll, tá bom? Essa é a versão 5.5.10.0, mas outras versões 4.5 em diante já funciona esta opção de captura de quantidade de páginas de um arquivo PDF, tá bom? Então vamos lá. Eu vou criar aqui uma aplicaçãozinha muito simples aqui no meu Visual Studio. Se você estiver utilizando o Visual Studio de antecessores, também não tem problema, tá? Vai funcionar da mesma forma. Tudo dentro do C Sharp, é claro. Então a gente vai aqui, New Project, Console Application, uma aplicaçãozinha muito simples. E eu vou criar aqui, por exemplo, iText Sharp, tá? Aí vocês podem definir o nome que vocês quiserem na sua aplicação. Vou dar um OK. A gente precisa fazer, tem alguns preparativos antes de trabalhar com a iText Sharp, tudo bem? A gente primeiro precisa fazer uma referência, tá? Vamos adicionar uma referência aqui ao projeto. Como eu já havia feito alguns outros trabalhos aqui com o iText Sharp, ele já vai estar aqui na minha lista de recente. Mas você vai fazer o seguinte: você vai em Browse
e seleciona o sua DLL, tá? No diretório no qual você descompactou, tudo bem? Então vamos lá, vamos iniciar ele aqui, aí text sharp, tá clicado, eu vou dar um OK. OK, já está feita a referência, tá bom? Então vamos fazer o seguinte, vamos abrir o namespace dele, tá? Using iText sharp ponto text ponto pdf, certo? Vamos excluir isso daqui que a gente não vai precisar deles agora, tá bom? Então a gente vai primeiro criar aqui uma string de endereço do arquivo, tá bom? Então eu vou colocar aqui caminho arquivo, tá? Então a gente vai pegar um arquivo aqui. Eu já tenho alguns arquivos PDF, tá? Eu tenho aqui um diretório apostilando, que é das apostilas no qual eu já estudei. E volta e meia eu sempre dou uma olhada, porque a linguagem de programação é um negócio que você sempre tem que estar estudando, tá? Senão você acaba esquecendo. Então eu vou pegar um arquivo aqui bem grande, que é apostila CSS, tá bom? Ele tem 29 megas, tá? Então ele tem uma boa quantidade de páginas PDF. O que eu faço? Eu vou pegar ele e apostilando e vou criar aqui, por exemplo, um caminho, tá? Eu vou pegar aqui o caminho completo dele. Vou criar aqui o arroba para eu não precisar ficar colocando barra, tá? No endereço. E eu colo aqui. Pronto, eu já tenho o caminho do meu arquivo, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um try catch, tá? Para quem não sabe, aí tem vários exemplos aí na internet ensinando como trabalhar com try catch. Eu vou fazer uma captura aqui do exception, tá? Esse throw aqui eu vou excluir ele, que eu não vou precisar dele agora. Vou criar aqui, você pode fazer de duas formas, você tem que instanciar o PDF Reader, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu acho mais interessante fazer desta forma, tá bom? PDF Reader lendo arquivo, tá certo? O que esse carinha vai fazer? É ele que a gente vai utilizar para obter a quantidade de páginas do arquivo PDF, tá bom? Então o que eu faço? Lendo arquivo, vou criar uma instância new PDF Reader e ele me pede como parâmetro o caminho do arquivo, tá? Então caminho do arquivo. Feito isso, eu já estou fazendo a leitura dele. O que eu vou fazer agora para mim obter a quantidade de páginas do arquivo? Vou criar uma variável inteira. Vou colocar aqui número páginas é igual lendo arquivo ponto number of pages, tá? Então eu tô criando aqui uma variável para pegar o retorno do number of pages em cima do arquivo caminho arquivo, tá bom? Então, ok, ele vai fazer essa leitura para nós e eu consigo, por exemplo, aqui vou criar um finally aqui, que ele, se tiver tudo certinho, ele ainda vai abrir o arquivo PDF para nós, tá? Então eu posso colocar system.diagnostic.process.start e eu vou fazer a abertura do nosso arquivinho aqui, que é caminho arquivo, certo? Então se tudo correr certinho, ele vai abrir o arquivo para nós. Vou criar aqui também um console.writeLine e eu vou fazer uma captura do exception se caso ocorrer algum problema. Erro ao processar a quantidade de páginas. Coloco 2 pontos e concateno aqui com erro.message, tá? Eu estou fazendo a captura geral do exception. Eu poderia fazer uma exceção mais localizada, mas eu vou fazer do exception, tudo bem? Então eu vou criar mais um console aqui, que é para ele poder congelar nosso console para que a gente possa fazer a leitura. Porque você não colocar aqui
o Ready Key, ele vai abrir e vai fechar a aplicação rapidamente, tudo bem? Tá ok. Agora basta a gente colocar aqui um console para a gente ver o resultado, o write line, e aí eu posso fazer aqui uma frasezinha mais sofisticada. Vou colocar este arquivo possui, vou colocar aqui 2 pontos, mais número de páginas, mais, colocar um espacinho aqui, página, com um S dentro do parênteses, tá? Se for mais de uma, entra no nosso plural. Então, pessoal, tá feito aqui a aplicaçãozinha bem simples para trabalhar com número de páginas de um arquivo PDF utilizando o iText Sharp, tá? Então a gente vai aqui fazer um testezinho. Vamos ver se tudo funcionou. Vou iniciar aqui a aplicação. E tá contando. Ó, ele entrou aqui no Finally, tá? Então ele viu que o arquivo é real e ele conseguiu aqui abrir para nós, tá? Para nós aqui. Ele de fato tem 896 páginas, tá? Então nossa aplicaçãozinha aqui funcionou perfeitamente, tá bom? Então, ó, pra gente ver aqui, 896 páginas, tá? Bom, pessoal, eu acho que para esse vídeo tá bom a gente ter iniciado aqui, conhecer um pouquinho do iText Sharp. Para quem não sabia, muita gente conhece, sabe como é que ele funciona, mas em alguns momentos a gente precisa de uma aplicação simples, com uma funcionalidade simples que a gente precisa, entendeu? A qualquer momento. Então, tá aí, tá? Para quem não conhecia. Então, para esse vídeo é só, tá bom? Até mais.